Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E você que nos acompanha sabe que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós estamos aqui com um programa inédito para você. Passando no canal 23.2 da grade da TCM e no canal 2 da Telecab. Bom, para tratar hoje sobre um tema bastante importante e sério, que você inclusive já deve ter escutado várias vezes, mas que talvez não saibam alguns detalhes, algumas implicações na vida prática, é que nós vamos trazer aqui uma advogada, doutora Ana Júlia Tavares, que vai tratar sobre violência doméstica. Eu sei que você já deve ter escutado esse termo, já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre a Lei Maria da Penha, mas você sabe exatamente o que isso significa? Você sabe quais são as implicações, as consequências, as penalidades que essa lei traz para um agressor? Quem pode ser considerado agressor e quem pode ser considerado vítima? Para tratar sobre essas questões é que nós trouxemos aqui a doutora Ana Júlia para conversar conosco e desfazer alguns mitos que rondam esse tema e esclarecer também dúvidas dos nossos telespectadores. Inclusive, se você tem alguma crítica, algum elogio ou alguma sugestão de tema para os próximos programas, você pode deixar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o seu comentário, porque nós queremos ouvir você. Esse programa é feito para você e é para juntos nós construirmos esse canal que é de cidadania. Bom, se você ainda não sabe, eu preciso lhe informar que esse programa é feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que é um instituto voltado, especializado em direito eleitoral e em direito partidário. Então, se você gosta dessas áreas ou se você é um cidadão que deseja manter-se bem informado sobre essas áreas, sobre a política brasileira, sobre seus representantes, vale a pena acessar as redes sociais do Novo Eleitoral e ficar por dentro e ficar bem atualizado sobre tudo que rola nessas áreas do direito. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já volta com a nossa convidada aqui nos estúdios, tratando sobre o nosso tema de hoje. Não saia daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como eu falei no bloco anterior, nós vamos tratar hoje sobre violência doméstica. Eu sei que você já deve ter escutado muitas vezes esse termo, já pode até imaginar o que significa, mas será que você sabe realmente o que esse termo quer dizer e todas as suas implicações e consequências? Bom, para conversar conosco sobre esse tema, nós estamos aqui nos nossos estúdios com a advogada doutora Ana Júlia Tavares, que vai conversar conosco e vai explicar melhor, tudo o que envolve esse tema que é tão importante e merece ainda mais ser discutido. Doutora Ana Júlia, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença em vir aqui conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas. Eu que agradeço, porque um tema tão importante e muitas vezes nem tão conhecido. Todo mundo, eu sei que existe a Lei Maria da Penha, mas nem todo mundo sabe o que é que se fala, o que é que se trata. Nem todo mundo sabe as justificativas, como acontece, por que acontece. E aí é um tema sempre muito importante da gente conversar e discutir. Bom, para a gente começar a nossa conversa então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a violência doméstica, para que as pessoas possam entender o que realmente esse termo significa. A violência doméstica, diferente do que muitas pessoas acreditam, ela não é somente uma agressão ou um feminicídio, que seria a morte de uma mulher entre casais. Na verdade, a lei ela chama de violência doméstica e familiar, e ela é dividida em 3 termos, digamos, em 3 momentos. Tanto ela pode ser a violência doméstica relacionada à questão da coabitação entre pessoas que habitam a mesma casa, ela pode ser uma violência familiar, ou seja, entre parentes, e ela pode também ser com pessoas que tenham um vínculo afetivo e não necessariamente coabitam. Aí eu vou dar exemplos. Por exemplo,
A questão do pessoas que têm um vínculo afetivo, mas não coabitam, que seriam namorados. Mas sempre relacionam a questão de, é um namorado, é um esposo, é um ex. Mas o que muita gente não lembra ou não sabe é que também pode ser de um pai para uma filha, ou de um tio para uma sobrinha, ou de um irmão para uma irmã. Pode ser, inclusive, até de uma companheira para outra companheira, porque independe do gênero. E aí a questão é exatamente o que é. É uma violência contra o gênero. É quando a mulher sofre uma violência pelo simples fato de ser mulher. E aí a gente sabe a dor e o sofrimento que é. Quem é mulher sabe que só por você ser mulher você já enfrenta muitos desafios. E aí a Lei Maria da Penha vem justamente para isso, para preservar que não aconteçam situações ou não aconteçam reincidência em situações em que a mulher sofre simplesmente por ser mulher. Doutora Ana Júlia, então quer dizer que quem pode ser o agressor, né? Tanto pode ser entre pessoas do mesmo gênero, como entre gêneros diferentes, é isso mesmo? Então quer dizer que uma mulher, se ela tem um relacionamento, né, se ela namora outra mulher, ela pode também valer-se desses termos? Isso, porque não necessariamente seria um homem agredindo uma mulher. Quando tem a questão de relacionamento do mesmo gênero, uma mulher pode ser agressora de outra mulher. Ela pode ter um relacionamento com uma violência psicológica ou até uma violência física, e aí também entraria como uma agressora, e a vítima seria preservada pela Lei Maria da Penha. Ela seria cuidada também e a penalização seria nos termos da Lei Maria da Penha. E aí, às vezes, é importante lembrar também que não é só o casal, né? É toda uma questão de família, de coabitação. É muito mais voltado para proteger a mulher. E aí, no âmbito em que ela se encontra. Pois é, isso é muito importante de ser falado, porque muitas pessoas ainda restringem muito, né, aquela relação de marido e mulher, né? Então, assim, é muito importante essa sua fala, porque informa para as pessoas que nos assistem que é muito mais abrangente, né? Como você falou, tem essa questão de gênero e tem essa questão principalmente de coabitação e de pessoas que não moram juntos, mas que são familiares e se sentem, por alguma situação, se sentiram violentadas, seja física ou psicologicamente, né? Isso, inclusive não só física e psicologicamente, porque a violência contra a mulher, ela tem inúmeros tipos e muitas vezes a gente não sabe. Às vezes o que as pessoas acham que, até os próprios agressores, eles acham que a violência contra a mulher é só matar ou bater. E não é. A violência contra a mulher, ela tem a violência psicológica, que é justamente a mais comum. Tem que é a questão da ameaça, a questão de rebaixar a autoestima da mulher, que é a questão de menosprezar. Tem a violência patrimonial, que seria o quê? Seria quebrar os objetos de trabalho da companheira, da mulher. Seria reter o salário, para que permita que a mulher não tenha um crescimento financeiro e ela não consiga sair daquela relação, ela fique sempre presa ali. Numa dependência. Isso. Aí tem a violência psicológica, tem a violência física. Então, assim, existem vários tipos de violência. E também tem a violência sexual, que muitas vezes não é comentada, mas uma mulher que o homem não permite que ela use o anticoncepcional, por exemplo, ou que não permite que use um meio de um preservativo, uma situação dessa, também se torna uma violência sexual, inclusive entre casais. Então, não necessariamente porque as pessoas são casadas, elas não sofrem uma violência sexual, a mulher não sofre uma violência sexual, porque também é recorrente. Pois é, e as pessoas também, muitas vezes, pela falta de informação, elas esperam que cheguem a atitudes mais gravosas, né, situações mais sérias para poderem recorrer, né? E você fala então que tem diversas situações próprias do dia a dia que a mulher tem que ficar atenta, né, porque já são exemplos que ela está sofrendo essa violência doméstica. Isso, e inclusive, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala do ciclo da violência. E esse ciclo, normalmente, ele começa grande, com as fases bem espaçadas, e ao longo do tempo, quando o homem vai percebendo que ele pode fazer, ele vai restringindo. E aí existe o ciclo em que é o ciclo mais tenso, que é a primeira parte do ciclo, é que ele fica mais irritado, fica mais agressivo, até que ele explode. E aí, quando ele explode, aí ele faz uma ameaça ou faz uma lesão corporal.
E aí depois disso, aí ele entra na fase que a gente chama de fase de lua de mel, que ele se arrepende, diz que vai mudar, diz que muitas vezes faz uma violência psicológica, dizendo que foi a mulher que fez ele fazer aquilo, e aí ele passa um tempo bem, e aí começa de novo. Só que normalmente, no início, as fases são espaçadas, o círculo é grande. E com o tempo, as fases vão ficando cada vez mais curtas. É como se ele fosse sentindo que ele começa a dominar aquela companheira, né? E começa então a reincidir, a fazer de forma mais contínua esse tipo de violência, né? Isso, ele se sente confortável para fazer aquilo porque ele sabe que a mulher está ali permitindo tudo aquilo. E aí, a cada vez, ele vai testando mais. Inclusive fazendo outras formas de violência. Ele faz primeiro uma ameaça, depois faz uma lesão corporal, faz uma violência psicológica, uma violência sexual, tudo dentro do ciclo. E a mulher, muitas vezes, por uma dependência financeira ou emocional, ela não consegue sair desse ciclo. Doutora Ana Júlia, você citou a Lei Maria da Penha. Eu acredito que muita gente já ouviu falar sobre essa lei, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que ela, na prática, pode ocasionar para esses infratores, ou então o que ela traz que possa beneficiar essa vítima. O mais interessante da Lei Maria da Penha, o que seria? Porque, assim, todos esses crimes, eles já existem no Código Penal. Então, se uma mulher que não tem nenhum vínculo afetivo bater em outra mulher, ou um homem bater num homem, já é lesão corporal. Mas o que a Lei Maria da Penha vem trazer? É que nos crimes cometidos com violência de gênero, ou seja, contra a mulher, eles têm um aumento de pena. Então, a questão de tudo que é voltado para a parte do gênero, ele tem um aumento de pena. Mas o mais importante, uma das coisas mais importantes, né, é a questão da medida protetiva. E o que é uma medida protetiva? É uma forma de garantir que, após a denúncia, essa mulher fique resguardada, que ela não vai sofrer uma nova violência, independente de qual gênero da violência seja uma violência psicológica, seja uma violência física, seja uma ameaça. E aí a medida protetiva vem justamente para isso, para proteger essa mulher de não sofrer novas violências e permitir com que ela denuncie e não tenha o medo de voltar para casa, encontrar o agressor ou a agressora, né? E que sofra novas lesões que possam acarretar até no feminicídio. Aproveitando que você entrou nesse assunto, doutora Ana Júlia, uma mulher que se encontra nessa situação, né, que ela está sofrendo algum tipo de violência, o que ela deve fazer, né, após ela se sentir violentada? Ela deve imediatamente procurar a delegacia? Além da busca pela delegacia, hoje em dia em Mossoró existe uma patrulha da Lei Maria da Penha, que o número da patrulha, inclusive, é o número 153, que ela é específica só para crimes voltados para a questão da violência doméstica. E por que essa patrulha é tão importante? Muitas vezes a gente liga para a polícia e a polícia tem um grande leque de crimes para resolver, para chegar até lá, e aí às vezes o flagrante acabava livrando o flagrante. E aí com a patrulha não. Essa patrulha ela fica rodando a cidade e ela atende só casos de violência doméstica. Então é muito mais rápido a efetivação. E aí uma mulher não quer ligar para a patrulha, ou não está acontecendo naquele momento, não tem um flagrante, mas ela sente que chegou o momento dela denunciar. Ela procura a delegacia especializada, que é a delegacia da mulher, ou uma delegacia de plantão. E aí ela informa o que aconteceu com ela. Inclusive, na delegacia especializada, ela vai ser ouvida por mulheres, a delegada é mulher, a escrivã é mulher, e a lei realmente dá esse amparo para que ela não sofra uma revitimização. Ou seja, para que quando ela chegue lá, um homem que não vai entender o que é a dor de ser uma mulher, a dor de sofrer uma violência dessa, menospreze essa situação. Então, a lei garante que ela vai ser atendida na delegacia especializada por uma mulher para tentar diminuir justamente esse impacto inicial de chegar para denunciar e ficar desconfortável de um homem ouvir tudo isso. Doutora Ana Júlia, nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta continuando essa conversa tão importante sobre violência doméstica. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno.
Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Ana Júlia Tavares sobre violência doméstica. E eu já faço então uma pergunta que eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas, né? Se é mito ou se é verdade. A mulher que é vítima da violência doméstica, se ela sai de casa, isso fica configurado um abandono de lar? Não, ao contrário. Ela sai de casa para resguardar a sua integridade física, a sua integridade psicológica. Então, ela sai do lar completamente amparada. E essa saída dela do lar não acarreta nenhum prejuízo a essa mulher. Ou seja, ela continua tendo acesso aos filhos, caso ela tenha interesse, inclusive, em uma guarda dos filhos para quando ela sair de casa. E ela pode, inclusive, requerer a guarda unilateral, ou seja, que ela seja a única detentora da guarda e o genitor tem apenas o direito à visita. E aí, esses filhos também não perdem o direito de alimentos, que é comumente chamado pensão alimentícia. Ela não perde o direito na partilha dos bens, ou seja, numa situação de divórcio, ela tem direito aos bens dela da mesma forma em que um casal que não teve problemas com violência doméstica. Ela sai de casa apenas para se resguardar. E muitas vezes também ela fica no lar, porque quem deve ser afastado do lar é o agressor. A gente precisa entender que quem precisa ser penalizado é quem comete um crime, não a vítima, que é justamente o que a gente chama de revitimização. A gente não pode revitimizar, ou seja, a vítima ser vítima de novo. Quem precisa ser afastado do lar no ato da medida protetiva é o agressor. E muitas vezes essa mulher fica no lar com os filhos e mesmo ele sendo afastado, ele tem a obrigação de pagar alimentos para os filhos, de fazer a partilha dos bens, e essa mulher continua com os direitos da parte do direito de família, todos resguardados, porque na verdade ela está apenas resguardando também sua integridade física e psicológica. Doutora Ana Júlia, e supondo que a mulher passou por uma situação de violência doméstica, foi à delegacia, fez uma denúncia, o que ocorre após essa denúncia? Qual o procedimento? Inicialmente, ela vai para a delegacia, registra a ocorrência e aí essa ocorrência é encaminhada para o juiz. O juiz, ele determina em um prazo de urgência, que a medida protetiva ela tem caráter de urgência. Ou seja, num curto espaço de tempo, o juiz determina na medida protetiva quais atos devem ser feitos a partir daí. Ou seja, o afastamento do agressor do lar, por exemplo, a proibição do agressor de entrar em contato por qualquer meio que seja com a vítima ou com a família da vítima, a proibição dele de se aproximar da vítima, de se aproximar dos familiares, de frequentar certos lugares,
Tudo isso é determinado na medida protetiva e ela tem uma certa urgência. Após esse deferimento, que dura em média 24, 48 horas, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, essa medida começa a entrar em vigor, vai um oficial de justiça, informa as partes que essa medida entrou em vigor e a partir daí é iniciado um processo penal para investigar se realmente aconteceu essa situação, como aconteceu e qual deve ser a penalização para esse agressor. E uma dúvida muito comum, né, das mulheres é, supondo que, continuando esse caso, supondo que a mulher foi à delegacia, fez a denúncia, abriu-se então esse processo, e depois ela se reconciliou com o namorado, com o marido, ela pode então retirar essa queixa ou ela pode pedir então o arquivamento do processo? O que acontece? Numa situação dessa, a mulher pode retirar o pedido de medida protetiva. O que é o pedido de medida protetiva? É afastar o homem para que ele não tenha acesso a essa mulher. A partir do momento que ela permite que ele tenha acesso a ela, ela pede para retirar a medida protetiva e ela pode ser revogada. Mas o processo de violência doméstica, ele é irrenunciável. Ou seja, a mulher, depois que entra com a denúncia e o processo tem início, o processo criminal tem início, ele é irrenunciável. A mulher não pode mais tirar a queixa. Ela até pode dizer, eu não tenho mais interesse. Mas o Ministério Público continuará dando andamento a este processo. Por que isso acontece? É muito comum muitas mulheres sofrerem ameaças, mesmo com a medida protetiva, o agressor entra em contato com alguém da família, ou ela fica com medo, e ela quer retirar a queixa apenas por medo. E aí uma forma que o legislador achou para garantir a essa mulher que ela não sofra esse tipo de medo, ela pode dizer que quer tirar a queixa e mesmo assim o processo vai continuar para resguardar a saúde dessa mulher. Até porque eles se reconciliarem não tiram o peso de um crime que ele cometeu. Então, ela pode retirar a medida protetiva caso queira, mas ela não pode impedir que o processo penal e a penalização desse agressor ocorra, porque é irrenunciável o andamento do processo penal voltado para a questão de violência doméstica. Doutora Ana Júlia, e em caso dessas medidas protetivas, elas não serem respeitadas pelo agressor, né? Falando de uma mulher que foi à delegacia, denunciou, teve essa medida protetiva deferida, mas mesmo assim o agressor não respeita e continua fazendo ameaças ou violentando essa mulher de alguma forma. O que essa mulher pode fazer? Nessas situações, essas mulheres precisam procurar o Poder Judiciário e informar que elas continuam sendo ameaçadas ou que existe um descumprimento de medida protetiva. E aí, qual é o objetivo da medida protetiva? É afastar o agressor da vítima. A partir do momento que ele não respeita uma determinação judicial, ele está cometendo o crime de quebra de medida protetiva. E aí, qual é a forma pelo qual o Poder Judiciário ele consegue fazer com que esse agressor fique longe da vítima? É na reclusão. Esse agressor ele fica preso e ele pode ficar de 3 meses até 2 anos com esse crime de quebra de medida protetiva, preso para que ele não interfira no andamento do processo, ou que ele não chegue a cometer um novo crime, ou que ele não chegue, inclusive, ao crime mais grave, que seria um feminicídio, até já impelido pela toda a situação que já vem acontecendo. Então, caso o agressor não cumpra a medida protetiva, a vítima informa ao Poder Judiciário e com a quebra de medida protetiva, ele é recolhido ao cárcere, ele fica preso. Doutora Ana Júlia, e nós falamos um pouco sobre essa questão mais processual, né? A denúncia, o andamento do processo, mas além dessa questão jurídica, a gente pensar um pouco para o lado da assistência social, né? Dessa rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica, o que o nosso país, de uma forma geral, oferece hoje para essa mulher? A questão de rede de apoio à mulher vítima de violência doméstica é muito importante, porque ela vem muito fragilizada financeiramente, ela vem fragilizada psicologicamente, e aí dar um apoio a essa mulher muito importante. Voltada para a questão de, por exemplo, uma mulher chega em um hospital, vítima de violência doméstica, o próprio hospital ele tem a responsabilização de informar a polícia do que aconteceu. Eles
ou escutam só essa mulher, perguntam a ela como aconteceu, e mesmo que a mulher não queira expor, eu não quero ir para a delegacia, o próprio hospital informa à polícia. Ou, por exemplo, um síndico também, ele tem essa obrigação social de, caso ele fique sabendo de um acontecimento de violência doméstica no condomínio, ele tem essa obrigação de informar a polícia. E na rede pública tem a questão dos CAPS, que eles são responsáveis por dar uma assistência psicológica. Além de tudo, existem casas de recolhimento para essas mulheres. Mulheres em que tem ameaça de morte muito evidente, o Estado pode oferecer uma casa para que elas sejam recolhidas. Ou, inclusive, em Mossoró existe um projeto de lei para que elas tenham um desconto maior na compra de uma casa financiada. Mulheres que foram vítimas de violência doméstica, para que forneça todo um suporte, um aparato psicológico e até financeiro, para que essas mulheres tenham chance de seguir as vidas delas. E um ponto importante que a gente precisa ressaltar é que, às vezes, não só é importante cuidar dessas mulheres, mas também explicar a esses homens o que eles fizeram e o porquê que isso é errado. Porque a gente vem de uma cultura em que o machismo é comum. Então, e muitas vezes, para uma criança, ele vê o pai batendo na mãe, o pai gritando à mãe, o menino cresce achando que isso é normal, e não é. Então, além de toda uma proteção que o Estado precisa de cuidar dessa mulher, ele precisa explicar a esses homens e trabalhar a mente desses homens para que eles entendam que isso não é normal. Porque o que acontece? Alguns deles nem entendem por que eles estão sendo processados criminalmente. Porque eles acham aquilo tão normal, eles acham agredir, eles acham ameaçar normal, pelo simples fato de que ele passou a vida inteira vendo isso. E aí, tanto é necessário que o poder público dê esse amparo às mulheres, mas que ele também explique a esses homens o que aconteceu. Ana Júlia, você está defendendo o agressor? Não. Eu estou dizendo que muitas vezes é preciso que ele entenda o que ele fez para que ele entenda o caráter ilícito daquilo. Porque, às vezes, simplesmente só penalizar não é suficiente. Ele precisa entender por que ele fez aquilo e por que aquilo que ele fez é errado. Que, socialmente falando, não era considerado. Há 60, 80 anos atrás, isso não era um crime, isso não era um grande problema social, porque todo mundo achava normal. E muitos deles trazem essa cultura. Então, além da importância de cuidar dessas mulheres e dos filhos desses casais, também é importante que esses agressores entendam por que eles estão fazendo isso. Ana Júlia, 2 pontos importantíssimos que você tratou aqui. Além, pontos que vão além dessa questão da violência doméstica e a vítima, que seria a mulher. A questão dos filhos, você ter essa rede de apoio, ter esse aparato psicológico para esses filhos e também essa parte preventiva, digamos assim, em relação aos agressores, Porque, como você falou, a gente vem aí de um histórico, muito diferente da nossa realidade atual, A gente, na nossa sociedade, ainda tem muitas coisas que são... eu não estou nem encontrando a palavra. Está enraizado na nossa cultura, exatamente. E assim, como você falou, não é questão de defender esses agressores, mas é questão de até mesmo ensinar para os meninos, para as próximas gerações, para os meninos, para os rapazes, e ter nessa situação, ter nessa política uma questão mais preventiva, Tratar o repressivo é importante, mas o preventivo também. Isso, inclusive existem alguns projetos de lei, existem discussões inclusive sobre a implementação, eles chamam de Lei Maria da Penha, que é justamente levar para as escolas o que é a questão da Lei Maria da Penha, o que é a medida protetiva, o que é a violência doméstica, para que de criança as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. E para que exista uma mudança de mentalidade. E a questão da prevenção é muito importante, porque, por exemplo, existem grupos reflexivos para agressores. E aí, nesses grupos reflexivos, eles são encaminhados pelo Poder Judiciário, e nesses grupos eles conversam, fazem uma roda de conversa e que eles entendem exatamente o que é a medida protetiva, porque muitas vezes eles recebem a intimação e não sabem o que é. Às vezes eles quebram a medida protetiva por simplesmente
Não entender porque a gente não pode se eximir de cumprir a lei por não saber, mas a gente também muitas vezes não sabe que ela existe e simplesmente descumpre. E além de tudo, a questão importante dos grupos reflexivos é que uma mudança de mentalidade, porque a reincidência nesses grupos é muito baixa. Então, a importância de explicar não só às mulheres, mas também aos homens, a importância da Lei Maria da Penha e de quebrar esse estigma de que a gente não deve falar sobre isso. Ao contrário, é um assunto que deve ser muito debatido, porque é um crime muito democrático, uma situação muito democrática. Acontece em muitos lares e as pessoas simplesmente, por vergonha, por preconceito, não querem falar sobre. Isso não deve existir, porque se a gente tem uma evolução social, uma mudança de mentalidade na sociedade, a gente também tem uma diminuição de crimes como esse. Pois é, doutora Ana Júlia, nós gostaríamos muito de agradecer sua presença. Em virtude do tempo, não vai ser possível continuar essa conversa, mas fique desde já convidada para retornar outras vezes ao programa. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, pela atenção de conversar sobre esse tema tão importante e que eu tenho tanto carinho de falar sobre, porque eu entendo da necessidade da sociedade de ouvir sobre isso. E eu também me coloco à disposição para falar sobre esse tema ou sobre algum outro tema que possa vir, e agradeço demais o espaço. Obrigada, doutora Ana Júlia. Nós vamos terminando esse bloco, mas voltaremos daqui a pouquinho com o doutor Erval Sampaio e doutor Pietro Medeiros em seus respectivos quadros. Não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o quarto bloco do Cidadania e eu já vou chamando então nossos colaboradores. O doutor Erval Sampaio vai chegando aí com o quadro Em Pauta com mais um tema para que ele trata, né? Sempre dando sua opinião, sempre com seu jeito irreverente, que eu sei que vocês gostam. Doutor Erval, agora é com você. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania, que alegria e satisfação, em especial o quadro Em Pauta. Saudade de todos vocês, estamos aqui, né, para tratar de mais um tema interessante, né? Não tem como fugir nessa semana, né, da posse de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma posse bastante prestigiada. Fazia tempo que não se via dentro da estrutura do judiciário uma posse com a presença, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, porque a posse foi naquele tribunal, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de 10 ministros aposentados, né? Chama ex-ministros, mas são ministros aposentados, com a presença do presidente da República. E nós sabemos, né, que a presença dele ante, eu diria, as declarações, aquele, não vou dizer incidente, mas aquela situação pitoresca, com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência, de fazer aquela reunião com os embaixadores, e a presença do seu opositor para as eleições de 2022, né, os dois candidatos que estão na frente, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava lá, ele presente. Aí, o que a gente destaca dessa posse, não é o discurso duro. O discurso, eu diria, a gente usa essa expressão porque todos nós sabemos, né, as críticas que eu não me canso de me referir. Eu acho que o presidente, ele pode até ter o direito, e ele tem, tá? Como cidadão ele tem. Eu falei justamente dessa forma até para, vamos dizer, se entender melhor o que eu quero dizer. Ele tem o direito, tá? Isso é indiscutível. O problema, talvez, e aí me permita pelo menos o que eu já venho dizer há algum tempo, é a forma, né? A forma com que ele faz, não são críticas, mas a abordagem que ele trata, inclusive muitas vezes, né,
omitindo fatos, né? Porque nós sabemos que tanto o sistema quanto as urnas indiscutivelmente passam por auditorias. É um processo muito transparente. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi bastante categórico, né? Não fez nenhuma referência ao presidente Bolsonaro, por óbvio, né? Mas fortaleceu o sistema eleitoral, fortaleceu as urnas eletrônicas, todo o avanço de 1996 para cá, tudo os aperfeiçoamentos necessários e feitos, né? E a atitude com firmeza trazida pelo presidente Alexandre de Moraes trouxe uma situação no mínimo constrangedora, porque ele foi aplaudido de pé por todos os presentes. Evidentemente nós sabíamos, né? A gente vê claramente pelas imagens que o presidente, assim, ele ficou no mínimo assim, eu diria, não vou dizer constrangido, mas ele ficou ali, porque todo mundo sabe que foi ele, né, que fez as críticas, e depois ele disse, não, as críticas que eu faço é para o aperfeiçoamento, amadurecimento, que eu reputo mais do que importante, mas nós sabemos que ele não assumiu esse tom, né? Ele assumiu um tom realmente de combate às urnas eletrônicas, de combate ao sistema, inclusive apontando fraudes que não existem, com todo respeito. Então a forma, evidentemente, pelo qual nós chegamos até essa posse e o discurso, vamos dizer, de fortalecimento cada vez mais da justiça eleitoral, da democracia, colocou o presidente da República numa situação, no mínimo, assim, inusitada. Mas, repito, ele tem todo o direito de fazer as críticas, de cobrar o aperfeiçoamento, mas nada do que ele disse, com todo o respeito que tem com relação a fraudes, em momento nenhum existiu, nada foi comprovado, os hackers, inclusive, chamados aí contratados, as auditorias feitas, nada foi, eu diria, comprovado. Então, fica no vazio, não tem consistência, com todo o respeito que ele falou, e fica aí a posse do presidente Alexandre de Moraes como um marco importante, até para esse segmento, eu diria, do próprio processo eletrônico, do sistema da justiça eleitoral, principalmente as urnas eletrônicas que serão usadas agora nas eleições de 2022. Valeu, pessoal! Obrigada, doutor Erval Sampaio, por mais uma participação. E eu já vou passando a bola, então, para doutor Pietro Medeiros, do quadro O Povo Quer Saber. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste. Este é o programa Cidadania, o nosso quadro O Povo Quer Saber. Hoje um pouco diferente. Aqui dentro do veículo, desculpa até, mas é a correria, mas o que importa é a informação e o compromisso com você que é telespectador aqui do programa Cidadania e da TV Câmara Mossoró. Hoje um tema muito interessante, estamos agora no período eleitoral, é isso, damos início ao período eleitoral, então vamos trazer alguns temas também relacionados a parte eleitoral, que com certeza é uma dúvida de muita gente, né? Nós sabemos que o governo, as políticas públicas, de uma forma geral, têm olhado em algumas situações para a questão da mulher, da proteção da mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o crime de feminicídio lá no Código Penal, que é algo também recente. E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma alteração que ocorreu em 2001, certo? Então não é tão antigo, é algo recente. Foi em 2001 que foi a criminalização do que a gente vai chamar de violência política contra a mulher. Vai ser o artigo, eu até trouxe aqui, 326 B do Código Eleitoral. Então ele vai trazer algumas situações que a partir de 2021 tornou-se crime algumas condutas relacionadas
a parte eleitoral e a criminal relacionadas à mulher. Então, atualmente, agora em 2022, nós temos aí o crime de violência política contra a mulher, que é assediar, constranger, humilhar, ameaçar tanto uma candidata a um cargo eletivo, como aquela que já é detentora de um mandato eletivo. O que é isso? Uma mulher que está postulando um cargo, por exemplo, de vereadora, de deputada, de presidenta ou presidente da República, ou alguém que já tem uma candidata que já tem o cargo eletivo. Então, hoje, atualmente, o Código Eleitoral nos traz o artigo 326B, que é assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar a candidata ou aquela que está postulando o mandato eletivo. Tudo isso relacionado à sua condição de mulher, raça, cor, etnia, certo? Então aqui é um crime específico. Nesse caso aqui, não entraria na lei Maria da Penha, tá bom? Então é algo rápido, pontual, para que vocês conheçam, você saiba que existe esta situação. Então é um quadro que a gente tem aqui de forma rápida, descomplicada, sem aquele juridiquês. O povo quer saber na TV Câmara, no nosso programa Cidadania. Então um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Nós agradecemos também ao Dr. Pietro Medeiros por mais uma explicação e gostaríamos de agradecer também a sua participação e a sua audiência. Convidamos você a permanecer aqui na grade da TV Câmara Mossoró e a acompanhar essa e outras edições na nossa programação. Espero aqui na próxima quinta-feira. Tchau!